Começam hoje, quarta-feira, 21 de agosto, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, na Câmara Municipal de Fortaleza, com o objetivo de apurar denúncias de irregularidades na administração da CAGES. A CAGES é a empresa responsável pela distribuição de água e cuidados com o esgoto na capital cearense e em boa parte dos demais municípios do estado do Ceará. A CAGES é uma empresa do município de Fortaleza, mas está sendo administrada pelo governo do estado do Ceará em razão de uma concessão dada pela prefeitura da capital por um período de 30 anos para que o governo administre essa empresa. A CAGES, de fato, como a Coelce ou Enel, que é a distribuidora de energia, não presta a CAGES, não presta um bom serviço à nossa população. Mas o objetivo dessa CPI pode ir mais longe, quem sabe até denunciar essa concessão com o objetivo de revogá-la e a prefeitura voltar a administrar o serviço de distribuição de água e o do saneamento. Daqui a pouco, agora no nosso programa aqui, eu vou falar sobre os gastos com a alimentação do governador do estado, Eumano de Freitas, que nós cearenses pagamos. Como dissemos ontem, o almoço dos ministros do Supremo Tribunal Federal com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e mais o Procurador-Geral da República e ministros do governo Lula foi para fumarem o cachimbo da paz. A decisão do ministro Flávio Dino, que provocou esse encontro, a decisão do ministro referendada por todos os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, surtiu o efeito moralizador. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, acordaram em buscar um meio de tornarem transparentes as liberações das emendas parlamentares e a aplicação dos seus recursos nos milhares de municípios brasileiros. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o almoço. Vamos ouvi-lo. Pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas. Também o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, comentou o encontro. Vamos ouvi-lo. Dessa conversa que fizemos institucional, e repito, de muito bom nível, alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para
para o Brasil como um todo na execução orçamentária. O primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público. Eu considero que o extrato disso é uma solução inteligente, concertada entre os poderes para buscarmos aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é um orçamento público que atinja a ponta para poder garantir bens jurídicos realizados para todas as pessoas no Brasil, de saúde, de educação. Bom, falo já sobre os gastos com a cozinha do Palácio da Abolição, ou mais precisamente sobre a cozinha da residência oficial, onde mora o governador Eumano de Freitas. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. O destaque aqui no Senado é justamente o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que fala sobre o acordo entre os poderes sobre as emendas PIX. Também destaque na página principal sobre a reoneração progressiva da folha de pagamento, que foi aprovada aí pelo Senado e segue para discussão na Câmara. Também aqui outro destaque é para um projeto que protege escolas rurais e indígenas de fechamento. Esse projeto que está em análise aí no Senado, esse que é uma proposta do senador Messias de Jesus, do Republicanos, estabelece critérios para o fechamento de escolas em áreas rurais e em comunidades indígenas. Para o senador, essa proposta busca garantir que a educação, garantida como um meio um direito, na verdade, dessas populações, receba a devida atenção do poder público. Também destaque na página do Senado, é preciso ouvir as demandas da juventude, é o que dizem aí debatedores em uma reunião da Comissão de Direitos Humanos. A maior participação dos jovens na definição de políticas públicas e a aprovação do Plano Nacional da Juventude foram as principais demandas dos debatedores ouvidos em audiência na Comissão dos Direitos Humanos ontem. Eles expressaram otimismo com o empenho da juventude nas discussões, por exemplo, do G20 que acontece no Brasil, mas ressaltaram que ainda há muito a fazer para que os jovens sejam ouvidos. No portal da Câmara, os destaques também são as alianças aí, os poderes que acertam as mudanças nas emendas parlamentares no orçamento. Também destaque na área da política são as eleições municipais, que contam com 83 deputados candidatos e desses 83, 18 são mulheres. Aqui o levantamento feito pela Câmara dos Deputados mostram que 83 deputados serão candidatos, são 74 concorrendo à vaga de prefeito, inclusive o deputado federal André Fernandes, aqui no estado do Ceará, 2 deputados concorrendo a vice-prefeito e 7 concorrendo aí para o posto de vereador. Esses números são superiores a esse número de 83 parlamentares, é superior aos das eleições de 2020, quando 59 disputaram vagas para prefeito e 7 para vice-prefeito, um total de 66 aí deputados que
disputaram as eleições municipais. Na área da segurança, a Comissão de Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas do feminicídio e do homicídio qualificado para reclusão de 20 a 40 anos. Essa proposta altera o Código Penal, que hoje prevê uma prisão de entre 12 a 30 anos. Também destaque, por fim, aqui são nas áreas de cidades e transportes, que a Câmara dos Deputados ela cria uma comissão para acompanhar as investigações sobre o acidente com o avião da Voepaz. Esse colegiado terá 37 integrantes e deve propor melhorias nas normas da área de segurança. São esses os destaques que a gente tem hoje no Congresso Nacional. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. Bem, essa questão ambiental, esse programa sobre o meio ambiente vai ao ar daqui a pouco, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência. É importante a sua audiência. A sessão de ontem da Assembleia Legislativa teve o seu momento de lembranças para deputados apontarem os seus colegas que são chamados de fofoqueiros. O deputado Osmar Baqui iniciou o momento nostálgico. Faz pouco tempo que a pequenina oposição no Legislativo cearense apontava os deputados Romeu Aldigueri, líder do governo, e o seu colega de Assis Diniz, líder da maioria, ele é do PT e lidera a maioria, como os fofoqueiros da casa, porque eles levavam conversas de rodas, reclamações dos deputados que não deveriam sair daquele ambiente, eles levavam essas conversas como fofocas para o Palácio da Abolição. Por isso, são chamados de fofoqueiros. Deviam ter mais outra coisa ou alguma coisa importante para fazer. Ontem, Osmar Baqui chamou o prefeito José Sarto de fuxiqueiro, dizendo que quando o prefeito era deputado estadual, levava fofocas para o governo da época. Uma delas chegou a prejudicar o deputado Carlomano Marques. Essas fofocas que teriam sido levadas pelo atual prefeito José Sarto para não a abolição, porque nessa época o governo ainda não estava no Palácio da Abolição. Ontem, o Baqui relembrou uns 2 fatos que aconteceram na Assembleia há décadas, mas ele não estava bem assenhorado dos fatos, embora de um deles ele participasse como integrante da Assembleia Legislativa. Ele procurou, nesse discurso dele, ajudar de alguma forma o deputado Evandro Leitão, que é candidato a prefeito e está sendo chamado por opositores de frouxo,
por não ter assinado um pedido de CPI para apurar a ação das facções criminosas aqui no estado do Ceará. E, na última semana, o prefeito José Sarto e outros líderes do PDT fizeram um movimento de abraçar a Assembleia, cobrando um vídeo da sessão do Legislativo em que o deputado Evandro Leitão justificou a sua não assinatura no pedido de CPI. Vamos ouvir o que disse o deputado Osmar Baquite. Em 2015, foi feito, coletado assinaturas, está aqui o documento. Esse documento existe, está aqui. Em 2015, vários deputados assinaram o pedido da CPI que tratava do narcotráfico. Primeiro, não podia porque era inconstitucional. A Assembleia não tem o poder de fazer isso, deputado Tim. Segundo, que era uma coisa eleitoreira. Mas vamos lá. O prefeito da capital disse que o presidente da casa era frouxo, o deputado Evandro Leitão. Mas pasmem o que eu vi aqui. Está aqui, ó, para quem quiser que é mentira. Nesse pedido de 2015, tem a assinatura do deputado José Sarto. Está aqui, ó. Deputado José Sarto assinou a CPI do narcotráfico. Está aqui, ó. Documento. Não é mentira. Aí, o Sarto é homem, viu, rapaz? Assinou a CPI do narcotráfico. Aí eu não sei se foi o óculos da Juliette, que ele agora está cego. O mesmo deputado Sarto, na calada da noite, tirou a sua assinatura. Está aqui a assinatura, ó, deputado José Sarto. Aqui, ó. O Sarto tirou a assinatura da CPI do narcotráfico. Ou seja, ele é covarde? Ele teve medo? Ou ele era submisso e capacho para tirar a assinatura na hora que queria? Que mandassem ele tirar? Eu queria que a turma da Juliette respondesse. Porque é muito fácil cobrar um vídeo, mas é difícil reconhecer que foi covarde, frouxo. Quem tirou a assinatura não foi o deputado Evandro Leitão. Aliás, nesse documento de retirada de assinatura, não consta o nome do deputado Evandro Leitão retirando a sua assinatura. Bom, o deputado Cláudio Pinho, que foi o autor do requerimento feito há alguns meses, pedindo o vídeo, é uma cópia do vídeo da gravação dessa sessão da Assembleia, em que o deputado Evandro Leitão justificava a sua posição de não assinar a CPI. Pois bem, o deputado Cláudio Pinho, imediatamente após, ou logo depois do pronunciamento do deputado Osmar Baquite, o Cláudio Pinho, que é aliado do prefeito José Sarto, não gostou do discurso de Baquite e, ao refutar, fez ameaças ao deputado Evandro Leitão, além de levantar suspeitas sobre a obra, a construção do plenário da Assembleia Legislativa, a construção que está sendo levada a efeito agora, porque o plenário foi destruído por um incêndio recentemente. Vamos ouvir o que disse o deputado Cláudio Pinho. Senhores e senhoras deputados, eu fiz um requerimento pedindo as imagens. Bonito o discurso do de Assis aqui. Não quer manifestação, não quer nada. E o respeito ao meu requerimento que eu protocolei. E até hoje não recebi nem resposta. Nem resposta. É um deputado eleito pelo povo que fez um requerimento, um ofício. E até hoje nem resposta eu recebi sobre as imagens da sessão. Se a casa quer ser prestigiada, se a casa quer ser valorizada, comece a respeitar o mandato do povo, que o povo me conferiu. Aí
vem agora com esse discurso de manifestação. Eu não participei de manifestação, mas fiz o ofício e ingressei na justiça. Porque as coisas agora tem que ser assim nessa casa. Porque não respeitam o mandato conferido pelo povo a mim. E assim será enquanto eu estiver nesta casa. Eu irei à justiça para garantir o meu direito e o direito do povo. O povo quer saber, essa casa tem ou não tem as imagens? Eu queria aqui, mais uma vez, fazer um alerta à casa. Presidente Evandro, com quem ferro fere, poderá ser ferido também com ferro. O deputado Osmar vai e levanta diversas ilações na tribuna, chamando de X9 e outras coisas mais, de lixeiro. Vejam só, diz que o prefeito Sarto também está sendo processado. O processo é inerente, talvez, de quem ocupa função pública. Quero dizer que o deputado Murilo Aguiar morreu no plenário da casa e não abriu da sua candidatura a presidente. O deputado Sérgio Aguiar enfrentou tudo e todos e manteve sua candidatura. Infelizmente, o deputado Osmar não está aqui. Deputado Osmar, será que Vossa Excelência era o X9 dentro da campanha do deputado Sérgio Aguiar, que defendia de manhã, de tarde, de noite sua candidatura e de repente mudou para votar no deputado Zezinho Albuquerque? Eu pergunto agora, o que aconteceu? Nós apresentamos aqui diversas CPI já, inclusive o deputado Reginaldo, que está na tribuna, apresentou as emendas obrigatórias, impositivas. Teve deputado que assinou e retirou. Isso faz parte do parlamento. Deputado Evandro, tenham cuidado com quem levanta isso, porque Vossa Excelência também pode ser processado. Sim, porque nós, esta casa, está fazendo a reforma do plenário para beneficiar todos nós, sem licitação. E isso pode gerar processo no futuro. Por isso, vamos ter cuidado nas acusações. Vamos ter cuidado. Essa obra do plenário é mais cara do que a revitalização da Praia de Iracema. Será que o povo sabe disso? Fica a dica. Vamos nos respeitar, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Bom, o deputado Cláudio Pinho levanta uma questão realmente que é muito séria. A obra do novo plenário da Assembleia está sendo feita sem licitação. E há um custo superior à da reforma da Praia de Iracema. Esse segundo ponto é que eu acho que realmente é o mais grave. O primeiro, a falta de licitação, a lei das licitações abre exceções para a dispensa de licitação em alguns momentos. Neste caso da construção do novo plenário da Assembleia, já que o outro foi, o plenário velho foi destruído pelo fogo, é justificada a falta a dispensa de licitação. Se a Assembleia fosse fazer uma licitação para essa obra, só a licitação, o prazo da licitação, a burocracia da licitação, demoraria uns 6 meses. Isso se não houvesse briga entre as construtoras pela obra. Então, se justifica a dispensa de licitação. Agora, é preciso realmente se avaliar o quanto. A dispensa de licitação não é para se jogar dinheiro do povo nas ruas, no mato, no lixo. Não, a dispensa de licitação é para atender a uma urgência, a uma emergência. É preciso se ver, realmente, o deputado Cláudio Pinho levanta suspeita sobre o custo da obra. E aí é bom, realmente,
a Assembleia dar esclarecimentos, não apenas dizer, não, a obra, o preço era esse mesmo. Não, é preciso que o órgão técnico, a engenharia, o Conselho Estadual de Engenharia, uma universidade, um curso de engenharia, pode fazer um laudo e dizer a obra, como a Assembleia quer que o plenário fique, custará tanto. E aí se tem um parâmetro do que a Assembleia está pagando e o que realmente deveria pagar. Essa suspeição levantada pelo deputado Cláudio Pinho merece esclarecimentos, não esclarecimentos vagos, mas esclarecimentos sérios, pertinentes. O restante da briga, o deputado Osmar Baquite entrou aí nessa situação de gaiato, né? Óbvio, gaiato, mas para atender um objetivo. Ele foi, sem dúvida, designado pelo deputado Evandro Leitão para fazer aquela fala. Mas ele fez menção a 2 episódios em que estava envolvido o atual prefeito José Sarto. O primeiro ele falou claramente, o segundo ele insinuou. O primeiro ele disse que o deputado José Sarto foi às caladas da noite atrás de papéis que estavam rasgados para, ao emendá-los, levar ao Palácio do Governo como uma forma de denúncia contra o então deputado Carlomano Marques. Não é verdade que isso aconteceu. O deputado não disse a verdade com relação a esse ponto. Eu sou testemunho desse episódio. O deputado Carlomano Marques estava mostrando para um grupo de pessoas, e nesse grupo eu estava, de que o governo ia ser derrotado na indicação do seu candidato para uma vaga no Tribunal de Contas do extinto município. E escreveu os nomes dos governistas que, na concepção dele, trairiam o governo, não votariam no nome indicado pelo governador para esta vaga no Tribunal de Contas. Terminou a conversa, desfez-se a roda e ele rasgou realmente o papel onde ele tinha escrito. O deputado Zé Sarto pegou a cesta onde os pedaços do papel foram jogados. Ele não foi ao lixo da Assembleia e nem fez isso à noite. Tanto que se sabe que foi ele, porque algumas pessoas viram ele pegando a lata do lixo onde foram jogados os papéis. Então, o deputado Osmar Baquite não foi correto na sua afirmação. Ele talvez nem lembrasse do episódio. O deputado Evandro Leitão ou alguém do comitê do deputado Evandro Leitão o utilizou como um laranja. E o outro episódio ele não desceu detalhes. Com certeza também ele sabe de alguma coisa por ouvir dizer. O certo é que a Assembleia só está realizando uma sessão por semana durante esse período eleitoral. Isso vai até, óbvio, o final de outubro, porque, com certeza, nós teremos um segundo turno das eleições aqui em Fortaleza. E no interior é muito provável também que tenhamos segundo turno em Calcaia e em Juazeiro do Norte. Por isso, as sessões normais só deverão acontecer a partir de novembro. E até lá nós vamos ouvir muitas baboseiras, todas relacionadas à campanha eleitoral. Aliás, ainda nesse episódio de ontem, depois do discurso do Osmar Baquite e
do deputado Cláudio Pinho, entrou em cena o deputado que hoje é chamado na Assembleia de bobo da corte, que é o deputado de Assis Diniz. E ele começou o seu pronunciamento dizendo que lamentava a ausência no plenário, o deputado já havia saído do plenário, do deputado Cláudio Pinho, porque ele queria dizer para o deputado Cláudio Pinho que dispensa de licitação, atenção pelo que ele diz, ele diz que dispensa de licitação é um modelo de licitação. Que sábio, hein? Amanda, quais são os destaques dos sites dos jornais Folha de São Paulo, Estadão e o Globo? A gente começa aqui com os destaques do site do Globo. São sobre as emendas parlamentares, alvo de críticas. Os parlamentares veem manutenção de emenda PIX como uma vitória e prevêem mais conversas. O recurso hoje é alvo de críticas por ser enviado diretamente para o caixa dos municípios ou dos estados. Renata Augustini fala sobre a reunião entre poderes que teve tensão entre Lira e Rui Costa e presidente do STF atuando aí como um bombeiro. Integrantes do STF esperam que o ímpeto por retaliação à corte seja contido no Congresso. Sobre a reforma tributária com previsão de alíquota de 28%, senadores querem cortar itens da cesta básica. Na área de análise, Michelle e Barack Obama convocam americanos outra vez a trocar a vaia pelo voto. Também em destaque é o desvio de 15 milhões que a Polícia Federal prende 2 suspeitos de invasão do sistema de pagamentos do governo federal. Na área de saúde, ter pouca flexibilidade corporal aumenta o risco de morte. Na coluna de Miriam Leitão, o Rio está entre as 3 melhores cidades do mundo para o workcation, que é uma junção de trabalho e também de férias. Nos relatos inéditos, 10 vezes mais rápido do que um avião, o que já se sabe sobre OVNIs no Brasil. E por fim, o Rio Gastronomia, sobre a agenda que está acontecendo, do que vai acontecer no evento de gastronomia que acontece no Rio de Janeiro. Na Folha de São Paulo, o destaque também são as emendas parlamentares. O acordo entre os poderes sobre as emendas parlamentares recicla exigências e mantém brecha para o sigilo. A decisão costurada pelo STF tenta fortalecer o governo na distribuição de verbas, mas pode não solucionar a falta de transparência. Reunião tensa sobre emendas teve queixa de Arthur Lira por dobradinha Planalto Supremo. Bruno Bogoncian escreve sobre o Congresso, que faz o primeiro recuo forçado no balcão das emendas parlamentares. Na Polícia Federal, o governador de Tocantins é alvo de busca em ação sobre fraude de cestas básicas na pandemia. A polícia deflagra a operação que mira invasores também sobre o sistema de governo. Sobre as eleições nos Estados Unidos, com o gesto de duplo sentido, Obama zoa Trump por obsessão do rival com tamanho. E Michelle Obama emplaca fala potente em defesa da atual vice e ataca Trump. Onde se fala o português, greve no governo de imigração de Portugal pode instaurar o caos. Nas eleições de 2024, o apoio do bolsonarismo a Pablo Marçal vira teste à hegemonia de Bolsonaro dentro da direita. Na guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia se enfrentam em mega ofensiva inédita de drones no céu dos 2 países. Moscou é objeto de um dos maiores ataques na guerra desde 2023 e fecha aí os seus aeroportos. No gigante asiático, a China critica nova doutrina dos Estados Unidos para a regulação de uso de armas nucleares. Na televisão, Silvio Santos deixa patrimônio declarado de 3,9 bilhões e Leona Cavalli escreve que Silvio Santos e Zé Celso deixaram legado em comum.
E também em destaque aqui no site do Estadão de hoje é quais são os municípios mais competitivos do país. Aqui é o ranking das melhores cidades pelo Brasil. O estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública classifica as cidades em 65 indicadores que abrangem 3 áreas temáticas, que são as instituições, a sociedade e a economia. Também destaque: o Senado aprova a desoneração da folha de empresa de 17 setores da economia e de municípios, e Haddad diz que a aprovação da desoneração é positiva e que poderá levar o tema ao STF. Na área da saúde, quem tem ansiedade pode tomar café e álcool. O estado de São Paulo mostra os vilões e os mocinhos da saúde mental. Hábitos alimentares influenciam a produção de neurotransmissores e podem sim ampliar ou reduzir os sintomas das doenças, segundo especialistas. E por fim, aqui, ainda falando sobre os destaques do Estadão, mais uma faculdade de medicina consegue na justiça abrir cursos sem aval do MEC. Alunos de cursos de medicina sem autorização temem por perder suas vagas. São esses aqui os destaques que a gente tem dos principais jornais do país. Muito bem. Atentem para a fartura de carnes na cozinha do Palácio da Abolição. Fartura de carnes na cozinha do Palácio da Abolição. Há alguns meses nós falamos aqui sobre uma compra de R$283 mil de pães para sanduíches. Isso deixou o governo ouriçado. Eu fui até questionado na Justiça para dar explicações sobre isso, mas não deu em nada. Nem dei explicações, nem coisa nenhuma, porque já estava explicado. Eu me limitei ao que estava no Diário Oficial do Estado. O governo dizendo que estava comprando R$283 mil de pães para sanduíches. Agora atentem. O governo só gosta de fazer compras grandes, sobretudo em relação a comidas. Eu vou falar agora só de carne. A Secretaria de Assuntos da Casa Civil, que é quem administra o Palácio da Abolição, a residência oficial. A residência oficial é abastecida pela Casa Civil com os nossos recursos. Óbvio, o governo arrecada os impostos e só pode gastar o que ele arrecada. Pois bem, o governo andou fazendo alguns pregões eletrônicos. A compra de alimentos do governo é feita através de pregão eletrônico. Então ele fez um pregão eletrônico para comprar carne bovina, carne de gado, para comprar carne suína, carne de porco, para comprar crustáceos, só comprou camarão, e peixes. Também comprou um carneirinho, comprou uma boa quantidade de carne de carneiro. Picanha, ele só comprou picanha de carneiro, não comprou picanha de gado, não. Aquela recomendada pelo nosso presidente do Brasil. Vamos aos números. Vamos mostrar aqui no vídeo as carnes, os tipos de carnes e a quantidade. Vamos começar pela carne bovina, não é isso? O governo, não necessariamente pela ordem, eu vou dizer, mas a ordem está ali. O governo comprou 120 quilos de filé, de carne de sol, carne do sol. Ele comprou 420 quilos. Eu vou repetir. 120 quilos de filé de boi, filé bovino. 420 quilos
de carne do sol, sem gordura, sem pele. Lombo paulista, 240 quilos. Alcatra, 420 quilos. Bisteca, 120 quilos. Contrafilé, 420 quilos. Colchão mole, 240 quilos. Lombo com osso, 360 quilos. E carne moída light, 300 quilos. Só de carne de gado, o governo comprou 2 toneladas, ou 2.640 quilos. Atenção, pessoal, isso é para um ano. Para um ano. Isso aqui é a carne bovina, a carne de gado. Agora vamos para a carne suína. O governo comprou de costelinha que se assa na brasa, 240 quilos. Bisteca, 108, bisteca suíno. Aquele pedacinho de carne de porco muito gostosa. Comprou 180 quilos. Linguiça calabresa, 60 quilos. Picanha de suíno, 120 quilos. Totalizando 600 quilos de carne de porco para um ano. Carne de cordeiro, o governo comprou vitelo, 60 quilos. Carne de cordeiro, 60 quilos. Picanha de cordeiro, 60 quilos. Totalizando 180 quilos. Peixes e crustáceos, o governo comprou filé de camarão. Filé de camarão. Sem, aquele camarão que você compra sem casca, sem cabeça, vem bem limpinho. Filé de camarão, 240 quilos. Filé de pargo, 240 quilos. Filé de sirigado, 240 quilos. Filé de tilápia, 480 quilos. Lombo de bacalhau, 240 quilos. E filé de salmão, 180 quilos, totalizando 1.620 quilos de peixes e crustáceos. É ou não é uma cozinha farta? Essa compra é da Secretaria de Assuntos da Casa Civil, para a cozinha da Casa Civil. A cozinha da Casa Civil é também a cozinha da residência oficial, onde mora o governador Elmano de Freitas. Avaliem quanto custa só as carnes do Palácio da Abolição. Com este comentário, esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a permanecerem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.